vamos conversar sobre todos esses conhecimentos. Eles causam uma, uma certa revolução, né? Um grande crescimento na indústria em geral, né? Aqui eu coloquei os exemplos, né? Na indústria de relógios, aqui que também foi criado o termômetro. Então, várias coisas são descobertas também por meio da matemática. E ele é uma grande referência. Aqui nós temos o Newton, Isaac Newton. Ele viveu no final da Idade Moderna até o início da Idade Contemporânea, que é a nossa época. Né? Ele trouxe aqui uma análise correta sobre as propriedades constituintes da luz. Ele estudou e trouxe um quadro completo e preciso sobre o sistema solar, sobre o movimento planetário. Então, a gente pode ver que esses filósofos, porque aqui ainda não existe uma distinção muito correta entre a ciência e a filosofia, né? Então, os cientistas, filósofos, eles foram pessoas que descobriram coisas importantes porque eles tinham uma inteligência rara, né? E isso é muito consistente. Eles são pessoas que modificaram o mundo, né? Descobriram coisas importantes. Então, esse tipo de investigação do Newton, ele se refere à filosofia natural, que é uma forma de entender os mecanismos da natureza. Então, foram os estudos de Newton que trouxeram o teorema de Pitágoras, que todo mundo conhece, que é uma forma de explicar matematicamente, né, essa gravitação universal, a filosofia natural, né, que a gente falou antes, entender, né, a nossa natureza de uma forma explicativa, que as pessoas pudessem entender e quantificar as coisas. Por exemplo, o desenvolvimento de máquinas, né? Tudo isso, como que o relógio foi feito para ele ficar girando naquele ciclo, né? Várias outras máquinas que vieram com a Revolução Industrial também, elas foram construídas a partir desses conhecimentos. E aqui só para exemplificar para vocês a diferença entre a ciência e a filosofia, é que quando a gente vai comprovar alguma coisa, quando a gente vai fazer um trabalho científico, a gente tem que apresentar algum resultado, né? E aí a gente vai ter um método para chegar até esse resultado, e aí a gente precisa aqui na ciência reforçar a presença da base empírica, que é a forma como iremos chegar a esses resultados. Já na filosofia, existe uma coisa chamada lógica, que pode ou não incluir esses pressupostos empíricos, mas certamente elas não são um pré-requisito no caso da filosofia. Então, só para vocês entenderem que existe uma diferença, né, entre a gente apresentar um resultado por meio dessa demonstração lógica e por meio do método científico. Então, aqui, além da ciência, né, e da filosofia, que a gente já falou bastante, existem outras formas de conhecer e abordar o universo e o homem. Então, a gente tem aqui que antes da ciência, tudo era filosofia. Todo o conhecimento sobre o mundo natural partia das ideias, né, que eu já falei bastante sobre isso. A religião sempre foi muito presente, né? Então, a gente tem na religião uma forma de explicar por meio de entidades e materiais divinos, né, o mundo. Então, nós temos várias religiões.
tudo isso que está aqui nesse slide, o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o judaísmo, o umbandismo, tudo isso são crenças e, em entidades imateriais e preservação de dogmas. Ou seja, cada religião tem a sua verdade, né? E é nisso que as pessoas acreditam para explicar o mundo e entender os fenômenos do universo. Então, a gente tem que, diferente da ciência e da filosofia, cada doutrina admite como condição indispensável a verdade sobre os seus respectivos deuses ou dogmas. É aquilo que a gente acredita. Se essa verdade for eliminada por algum motivo, a religião vai desaparecer. Então, uma forma, né, de conhecer, de acreditar e de entender o universo é por meio da religião também, que é um dos conhecimentos que a gente vai falar mais adiante. Então, só reforçando para você que a ciência é uma das formas apenas de abordar o universo, e além da ciência nós temos o conhecimento popular, conhecimento filosófico e o conhecimento religioso. E aqui a gente tem algumas características que são comuns, né, em alguns tipos desses conhecimentos e outras que são diferentes. Então, nós temos, pensem sobre o conhecimento popular, aquilo que a gente aprende, né, de forma empírica, digamos assim. A gente aprende com as pessoas. Então, todo esse conhecimento popular é aquele conhecimento que faz parte das nossas experiências pessoais, que muitas vezes a gente aprende e vai refletindo sobre ele. Então, ele não é sistemático. Ele é o único aqui conhecimento que não é sistemático. Ele é verificável também, como os outros, falível e ele é inexato. Então, não tem como a gente afirmar alguma coisa sobre o conhecimento popular. Por exemplo, um remédio, né, um remédio caseiro, bom para alguma doença. Não tem como a gente saber exatamente qual é a eficácia daquele remédio caseiro, né, um exemplo. Aí a gente tem o conhecimento científico, que ele é sistemático, ele é real, ele acontece a partir de fatos e ocorrências que foram se repetindo, né? Então, ele é aproximadamente exato, porque nunca existe algo 100% com 100% de exatidão. Aí a gente tem o conhecimento filosófico, que ele é diferente do conhecimento religioso, porque conhecimento religioso ele é inspiracional e o conhecimento filosófico é racional. Como eu falei já várias vezes, o mundo das ideias, o mundo da razão. Então, a gente tem muitas coisas parecidas, né? E as pessoas, elas acreditam. Eu sempre falo que o conhecimento religioso, ele é muito forte e ele é muito forte na cultura das pessoas. Cada cultura, né, ela vai utilizar como base, né, da sua essência, da essência daquele povo, né, alguma religião que predomine naquele contexto. Então, ele está muito presente na vida das pessoas, conhecimento religioso até hoje. Ninguém vai acreditar se eu chegar um dia aqui na sala de aula de vocês e falar que Jesus não existiu, né? Porque isso é algo que as pessoas acreditam, é um conhecimento religioso, né? Então, é muito forte, é muito presente na vida das pessoas. Então, a gente precisa considerar e a gente precisa respeitar, né, aquilo que as pessoas acreditam e que vem desse aspecto religioso. Então, meus queridos alunos, a partir daqui a gente vai começar a falar sobre o conhecimento científico, sobre a ciência e sobre o conhecimento científico. Então, só para vocês terem uma ideia, tudo que vocês vão estudar, tudo que vocês desejam
estudar, se especializar em algum assunto dentro da nossa educação física, faz parte do conhecimento científico, né? É uma forma, vocês vão estudar e aprofundar algum tipo de conhecimento por meio desses métodos científicos que a gente vai começar a estudar agora. Então, tudo que for possível de se submeter a uma verificação, a gente vai utilizar a ciência, né, e o conhecimento científico para fazer. Por exemplo, vamos pegar algo que é comum para todos, atividade física. Eu sei que nem todos são ativos fisicamente, mas alguma atividade física a gente faz. E nem sempre foi assim. Nem sempre a gente soube que a atividade física era benéfica para o nosso corpo, né? Para o ser humano, para que a gente viva melhor, mais saudável. Então, algum dia, alguém começou a pesquisar e descobriu que a atividade física melhora a saúde das pessoas. E isso foi feito por meio, né, da ciência. Então, para a gente entender o que é o conhecimento científico, a gente vai observar aqui que ele tem um objetivo, uma finalidade, né? Então, a gente vai apresentar como que é que funcionam determinados eventos por meio do conhecimento científico. Qual a função de tudo isso? É aperfeiçoar a relação do homem com o seu mundo. E o nosso objeto de trabalho é o próprio ser humano, né? É o nosso comportamento humano. Então, a gente vai poder estudar qualquer assunto por meio, né, desse método científico, que é o caminho que a gente utiliza para chegar no nosso objetivo, que é descobrir algo novo naquilo que vocês querem estudar. Então, já na próxima aula, nós vamos começar a entender sobre as correntes metodológicas, né? Dentro do conhecimento científico, a gente tem alguns caminhos, né, a seguir. E eu já vou apresentar para vocês aqui o que vem nas próximas aulas, que nós temos duas grandes correntes metodológicas, que é o positivismo e a fenomenologia. Então, a gente vai entender o que é o positivismo, o que é a fenomenologia dentro da ciência e do conhecimento científico. Só para vocês não ficarem aqui curiosos, esperando até a próxima aula, o positivismo é aquela ciência mais exata, aquilo que a gente consegue mensurar, aquilo que a gente consegue verificar por meio de medidas, né? Por exemplo, assim, eu quero saber o peso e a estatura de todos os alunos que fazem parte do nosso curso de Educação Física EAD, né? Educação Física Licenciatura. E a fenomenologia, ela já é uma abordagem, uma corrente metodológica mais qualitativa. É para eu entender o sentido das coisas, para eu entender o significado que a atividade física tem para a minha vida. Por exemplo, quero saber como que vocês se sentem ou qual é a sua concepção de saúde, né, e de atividade física. Então, isso a gente vai discutir nas próximas aulas. Um beijo a todos e a gente encerra por aqui a nossa primeira aula de metodologia do trabalho científico.